Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Carlos, da Igreja Metodista Central, na cidade de Itaperuna, distrito de Pada. Essa semana está sendo a nossa segunda semana da nossa campanha de oração e jejum. E hoje é o nosso 12º dia. E o tema para reflexão e oração nesse dia é: para que os corações sejam constantemente aquecidos pelo Espírito Santo. E eu gostaria de estar compartilhando com os amados irmãos, com as amadas irmãs, o texto da palavra do Senhor, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Porém, eu estarei destacando somente o versículo 32, que nos diz assim: E disseram uns aos outros, um ao outro, porventura não vos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha às Escrituras? Amado, nesse texto da palavra do Senhor, a gente encontra algumas verdades, a gente encontra, algum sentido para as nossas vidas, principalmente nessa semana que nós estamos orando pelo avivamento em nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja e na 7ª região eclesiástica. O texto fala que os discípulos de Jesus, após a morte do nosso Senhor Jesus, eles saíram de Jerusalém a caminho de Emaús, E eles estavam tristes porque havia perdido o mestre, havia perdido o grande profeta, Aquele que estava caminhando com eles. Só que no meio dessa caminhada, o Senhor Jesus para do lado dele, continua a caminhada, só que eles não reconhecem Jesus. Só que às vezes as nossas vidas, nós também nos comportamos como aqueles dois discípulos, Jesus está do nosso lado, caminhando ao nosso lado, falando conosco, mas os nossos corações estão tão endurecidos, tão tristes, tão pesarosos, que a gente não ouve o que o Senhor tem para falar conosco. E assim então eles continuam a caminhada, Jesus falando, orientando, falando dos projetos, falando dos planos dele, falando com eles, e eles não entendem. Só que quando chegam à porta de Emaús, da cidade de Emaús, eles pedem para o Senhor Jesus ficar com eles. Então Jesus fica, entra na casa deles, ali Jesus ministra a ceia para eles. No momento que Jesus ele parte do pão, a visão deles se clareia e Jesus então sai da presença deles. E nessa tarde então, amado, eu queria estar falando com os amados irmãos e com as amadas irmãs que nós não estamos sentindo, se nós não estamos ouvindo o nosso Senhor Jesus, é porque algo tem nos atrapalhado. Já que essa semana é a semana de orarmos pelo avivamento, eu gostaria que você pudesse estar tirando um tempo para buscar, sentir, pedir para que em nome do nosso Senhor Jesus, as escamas, tudo aquilo que te atrapalha de ver, de sentir a presença do Senhor, caia da sua vida, caia dos seus olhos, saia do coração, porque nós precisamos ter um coração aquecido pela presença do nosso Senhor. Nós perguntamos às vezes: Senhor, por que o Senhor não ouve a minha oração? Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Senhor, por que o Senhor não entende, a vida que eu estou levando? Por que o Senhor não melhora a vida que eu estou levando? Então, amado, o porquê disso é porque às vezes nós não sentimos, nós não vivenciamos o nosso Senhor Jesus nas nossas vidas. Então eu gostaria que nessa semana você estivesse tirando um tempo para orar, que você estivesse tirando um tempo para exaltar o nome do nosso Senhor. E que você não se esqueça disso, olha, presença, voz e comunhão com o nosso Senhor Jesus, vai aquecer os nossos corações e nós vamos então ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero então te abençoar nesse momento, eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar a nossa igreja, eu quero abençoar a nossa 7ª região, em nome de Jesus. Amém.